Pessoal, vamos corrigir nossas atividades da semana 2. É uma semana com muita novidade no nosso estudo da química, principalmente agora esse assunto das leis químicas envolveu matemática, cálculo matemático, então é uma semana que precisou de muito estudo, muita dedicação. Espero que tenham feito e procurado saber, assistido os vídeos que eu mandei, porque é um assunto importante e que não pode ficar dúvida. Número 1. A queima incompleta do carvão produz um dos principais poluentes atmosféricos, o monóxido de carbono, conforme representado pela reação. A gente tem uma reação química, vamos lembrar, tudo antes da seta reagente, depois da seta produto. Com base nessas informações, responda: se 12 gramas de carbono reagem com 16 gramas de oxigênio, qual a massa de monóxido de carbono que será formada? Bom, vamos ver aqui nossa reação e calcular isso. Eu tenho 12 gramas de C, de carbono, que vai reagir com 16 gramas de oxigênio. No total, vou ter quantas gramas de monóxido de carbono? Somando esses dois, eu vou ter quantos gramas? Para resolver isso, eu tenho que lembrar da frase do Lavoisier: a soma das massas dos reagentes é igual à massa dos produtos. O que isso quer dizer? Para me saber a massa do meu produto, basta eu somar a massa dos meus reagentes. É igual se você for fazer um bolo, uma receita que vai, por exemplo, 1 kg de trigo, 2 ovos que pesam, aí vão pôr 100 gramas, e uma xícara de leite que pesa 150 gramas. Não, tá muito. Enfim, então vou somar, misturo tudo, faço o bolo, fecho meu forno para não fazer vazar gás nenhum. Se eu pesar a minha receita pronta, vai dar a soma de 1 kg de trigo mais as 100 gramas do ovo e as 150 gramas do leite, daí 1.250 gramas. Então basta eu somar. Então eu vou somar as 12 gramas do carbono mais as 16 gramas do oxigênio e o resultado vão ser 28 gramas de monóxido de carbono. É uma soma normal. Somo a massa do meu reagente, é o total de produto que vai ter. Não tem segredo. Lembra que o Lavoisier falou: nada se perde, nada se cria, só tem transformação. Então não tem como sumir massa. Não ia desaparecer massa aqui. Para onde que foi? Tem que ter ido para algum lugar. Não tem como aumentar também, porque se não tinha antes, da onde que surgiu? O que era antes continua no final, só de forma diferente. Por isso que a massa que era antes somou e continuou aqui a mesma quantidade de gramas. Letra B. Considerando que a partir de 6 gramas de carbono foram produzidos 14 gramas de monóxido de carbono, qual a massa de oxigênio que foi utilizada? Então agora eu quero saber o O. Vamos ver de novo nossa reação. Tenho 6 gramas de carbono que reagiu com alguma quantidade de oxigênio que eu não sei e produziu 14 gramas de monóxido de carbono, o CO. Quantos de oxigênio eu usei? E aí, hein? Só resolver em forma de equação, coisa que vocês viram lá na matemática. Lembra, a soma desses dois resulta nisso aqui. Então, nesse caso, eu tenho 6, que é a minha massa de carbono, mais o oxigênio que eu não sei quanto é. Então, eu coloco x, que é o que eu vou calcular, igual a massa do CO, que é o que eu tenho. Vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Eu isolo x do lado de cá e mando esse 6 para cá do igual. Menos 6, lembra? Tá num lugar, pulou o igual, eu troco o sinal. Por isso aqui era positivo e aqui veio negativo. X vai ser igual a 14 menos 6, 8. Então, meu resultado são 8 gramas. Para saber se realmente está certo, só somar 6 com 8, 14. A soma desses dois tem que dar o resultado disso. Número 2. Dada a seguinte reação química, eu tenho zinco, que reagiu com ácido clorídrico, vai produzir cloreto de zinco e liberar gás hidrogênio.
Considerando que 6,5 gramas de zinco metálico produzem 0,4 gramas de hidrogênio gasoso, responda. Qual a massa de gás liberado quando 13 gramas do metal reagem com o ácido? Então, eu quero saber quantos gramas de H2 são liberados quando 13 gramas de zinco reagem com isso aqui. Aí eu tenho que sempre lembrar. E eu tenho essa proporção de 6,5 gramas para cada 0,4 de hidrogênio. Ou seja, a cada 6,5 gramas de zinco, sempre vão ser liberadas 0,4 gramas de hidrogênio. Sempre. Se eu aumentar ou diminuir a massa, sempre tem que ser nessa mesma proporção. Por isso que a gente resolve isso usando a regra de 3, que trabalha as proporções. Por causa do que esse carinha aqui falou, o Prost. Toda substância apresenta uma proporção com massa constante na sua composição. Sempre se você vai subir um reagente, os outros reagentes e os produtos vão subir na mesma proporção. Igual você vai fazer, por exemplo, uma receita de bolachinha. A tua receita vai 1 kg de trigo e 2 ovos e meio quilo de açúcar. Dá, sei lá, 20 bolachas. Só que você vai receber visita em casa, então você vai dobrar essa receita. Então você quer ter 40 bolachas. Você vai dobrar a receita. Então você usa, em vez de 1 kg, 2 kg de trigo. Em vez de meio quilo de açúcar, você usa 1 kg. Você não vai sempre dobrando, triplicando, na medida que você vai aumentar a receita. É o que esse cara aqui falou. A proporção dos reagentes, os componentes de uma reação química sempre tem que aumentar na mesma proporção. Todos eles. Se aumentar 1, 2 vezes, todos têm que aumentar 2 vezes, porque senão não dá certo. Então vamos resolver por regra de 3. Vamos montar uma tabelinha dos nossos componentes. Se eu tenho 6,5 gramas de zinco, vai ser liberado 0,4 gramas de hidrogênio. É o que falou aqui. Agora, se eu tenho 13 gramas de zinco, quanto de hidrogênio vai liberar? É o que eu quero saber. Usando essa proporção, eu vou conseguir achar essa. Porque isso gera isso. Então, isso aqui vai gerar quanto? Multiplico o cruzado e vamos lá. 6,5 vezes x, 6,5x, igual 13 vezes 0,4. Resolvendo. 6,5x, resolvendo isso aqui, dá 5,2. O x eu isolo. X é igual a 5,2 dividido por 6,5, porque aqui estava multiplicando, mando para lá com a operação inversa. Então, por isso eu passo dividindo. Divido 5,2 dividido por 6,5, resultado 0,8 gramas. E a número 3. Na indústria farmacêutica é fundamental que os profissionais conheçam a proporção de reagentes e produtos antes de realizar qualquer reação química. Um exemplo disso é a produção de ácido acetilsalicílico, ou AAS, um dos medicamentos mais comercializados no mundo e que não deve ser utilizado em caso de sintomas de dengue, porque esse remédio ele raleia o sangue, ele deixa o sangue mais ralo e o dengue ele atrapalha as plaquetas, a coagulação. Então, se você toma esse remédio em caso de dengue para abaixar a febre, pode dar dengue hemorrágica. Esse medicamento é obtido a partir da seguinte reação química. Pega então o ácido salicílico, mistura com anidrido acético, são os reagentes. Meu produto vai ser o ácido acetilsalicílico e a água. Com base nas informações apresentadas, complete o quadro com os valores nas proporções e massa de cada uma das substâncias. Então a gente tinha os reagentes, os produtos, e a gente tinha que completar de acordo com a proporção, porque perceba, está aumentando a quantidade e não está aumentando de qualquer jeito, está numa certa proporção. Então aqui a gente podia resolver de novo por regra de 3, mas vamos tentar resolver deduzindo essa proporção. Aqui eu tenho 51 gramas de ácido salicílico, subiu para 102. Esse 102 é quantas vezes mais que 51? Ele aumentou isso quantas vezes? Eu podia simplesmente pegar 102 e dividir por 51, o resultado vai dar 2. Então quer dizer que dessa linha, dessa reação para essa, todos os meus componentes aumentaram em 2 vezes. Então para isso basta multiplicar por 2. 51 vezes 2 deu 102.
138 vezes 2, 276. 9 vezes 2, 18. Então, minha resposta aqui, 180, vai dar 360 gramas, que é a quantidade aqui. A próxima linha, 204, aumentou a partir de 102. Aumentou de novo duas vezes. 204 dividido por 102 vai dar 2. Então, de novo, vamos lá. 102 dobrou, 204. 360 dobrou para 720. 18 dobrou para 36. Minha resposta aqui era 276, eu vou dobrar ela. Multiplico esse número por 2. 552 é a resposta. Agora aqui não deixou nada. E aí, quanto sobrou? A gente segue a lógica do que está vindo. Se está sempre aumentando de 2 em 2, com certeza essa linha eu vou ter que multiplicar por 2 os valores aqui de cima. Então, 204 vezes 2, 408. 552 vezes 4 vezes 2, 1104. 720 vezes 2, 1440. E 36 vezes 2, 72. O segredo aqui, pessoal, é você perceber a que proporção os números estão subindo. Se você pegar um número e dividir um pelo outro, você consegue saber por quantas vezes ele foi multiplicado. Foi por 2, por 3, por 4. Essa que é a proporção constante que a lei fala. Se aumentou em uma quantidade um reagente, todos eles têm que ser aumentados na mesma proporção, na mesma quantidade, porque senão a reação não dá certo. A mesma coisa, você vai fazer uma receita, você coloca muito trigo, menos ovo, nada de leite, nada funciona. Tem que ser tudo nas quantidades certinhas para que resulte na reação corretamente. E se você vai aumentar a quantidade final, você tem que aumentar de todos os componentes na mesma proporção para funcionar tudo certinho. Certinho, pessoal? Então, espero que tenham entendido. Se ainda tem dúvidas, me fala, pergunta. Não fica com dúvida, corre atrás, porque esse é um assunto importante. E não é difícil, mas tem que ter atenção para aprender a resolver essas continhas, ok? Até mais.